Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho, uma edição especial nesse dia 17 de outubro, terça-feira, 8h30 da noite. Eu tenho o prazer de estar aqui acompanhado pelo coronel Carlos Frederico Cinelli, um dileto amigo. Servimos juntos em várias oportunidades. Foi meu instrutor no curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados na Escola Superior de Defesa. Certamente, se não for quem mais sabe sobre o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, é um dos que mais sabem, sem dúvida nenhuma. Então, meus amigos, aproveitem e façam perguntas, né? Porque o Cinelli sabe muito. Cinelli, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado pela presença. E, por favor, Cinelli, se apresenta para o pessoal aí para te conhecerem. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado aí pelas generosas palavras. Aí é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Saudando você, eu saúdo todos que estão nos acompanhando também, para que nós possamos conversar aqui um pouco sobre o direito internacional humanitário ou direito internacional dos conflitos armados, né? Eu, atualmente, já estou na reserva do Exército Brasileiro, mas comecei a estudar o assunto há cerca de 20 anos, ainda um jovem oficial, um jovem tenente desdobrado na África, né, no contingente de missão de paz, onde eu tive um primeiro contato com o assunto e percebi algumas lacunas doutrinárias e técnicas, né, que eu possuía, um oficial recém-formado na academia militar e com dúvidas ali que estavam me angustiando em relação ao tema. Comecei a estudar o assunto, no retorno da missão, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer curso no nível ali de capitão e lá em contato com oficiais americanos que tinham sido desdobrados também na África, né, em países ali, na época, tinham recém se engajado em combate, novamente, algumas questões levantaram e optei, já um pouco depois, por, ao aprofundar o assunto, aceitar um convite do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para frequentar o curso de Direito Internacional Humanitário da UNB. A UNB, à época, criou uma pós-graduação, lato sensu, né? E depois dessa pós-graduação, já na Escola de Estado-Maior, optei por fazer o meu mestrado na área e de lá a gente vem atuando e trabalhando nisso. Tive a oportunidade de, inclusive, organizar e implementar a disciplina de Direito Internacional Humanitário nos cursos nossos de altos estudos militares da ECEM, né, da Escola de Estado-Maior. Foi quando você também cursou lá naquela época, você lembra? Nós tínhamos uma carga horária menor, né? E aí foi possível fazer uma transversalidade grande ali, e hoje, com muita satisfação, a gente nota as nossas escolas todas, na graduação, no aperfeiçoamento, altos estudos, todas têm carga horária dedicada, exclusiva de direito humanitário, também conhecido como direito de conflitos armados, as leis da guerra, de modo que nossos oficiais hoje estão muito bem preparados, né? E lamentavelmente, desde o ano passado, né, você tem pontuado bastante isso aí no seu canal, temos acompanhado aí o conflito russo-ucraniano e agora também a eclosão desse conflito entre o Hamas e Israel. E, para além de qualquer análise geopolítica, também nós temos questões que emanam, né, da parte do direito internacional humanitário. De modo que é um prazer estar aqui com você e com seus frequentadores do canal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cinelli. O Cinelli escreveu um livro, né, uma referência, tá aqui ele. Eu tenho a capa antiga, né, Cinelli, da primeira edição. Acho que a capa nova é de outra cor. Já está na segunda, um amarelinho aí da segunda edição revisada. E o Cinelli também está montando um curso na PUC Minas, não é isso, Cinelli? De Direito... Estamos começando pós-graduação em Direito Internacional Humanitário, a primeira turma na PUC em Minas Gerais, né, com grande satisfação e coordenado pela professora Bárbara, e já está em andamento, e vamos aí qualificar, formar uma turma de especialistas, né? Há uma turma multidisciplinar, existem militares, existem civis também, porque é um assunto que perpassa aí várias áreas do conhecimento, relações internacionais, direito internacional, ciências militares, de modo que esse curso agora se não o único, um dos únicos na parte de direito humanitário no Brasil. O Brasil, né, Paulo, a gente sempre comenta isso, que tem uma longuíssima tradição de respeito e adesão aos tratados de direito internacional humanitário, né?
praticamente assinamos aí todos eles, e na nossa Constituição foi inserido no artigo 5º ali com uma emenda em 2004 a questão da submissão, né, o reconhecimento da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, um dos poucos países que afirmou de maneira categórica, né, que reconhece a jurisdição do tribunal. Então, principalmente os agentes estatais brasileiros, militares, desdobrados em campanhas militares, em conflitos, e também os civis especialistas precisam estar capacitados para estar à altura da nossa tradição, inclusive da chancelaria brasileira, né? Tem o curso da Escola Superior de Defesa também, né, Sinelli? Que você inclusive, acho que é professor lá. Sim, a Escola Superior de Defesa, né, que hoje atua em paralelo à Escola Superior de Guerra, mas no âmbito do Ministério da Defesa, já vem fazendo um curso já há muitos anos, ele foi sendo remodelado e hoje também está no portfólio de cursos da Escola de Defesa, Escola Superior de Defesa em Brasília. Todo ano o curso de Direito Internacional de Conflitos Armados, são distribuídas vagas aí no âmbito das instituições nacionais, inclusive para civis, estudantes de direito também. É uma ótima oportunidade de aprofundar mais no assunto, para aqueles que querem oportunidade de carreira, né, ou simplesmente para poder ficar atentos, né, a esses desdobramentos aí que, como eu digo, lamentavelmente estão se tornando mais comuns do que nós desejaríamos, né? Então tá bem, Sinelli, vamos começar então com o nosso assunto. Quando você falou que o Brasil tem longa tradição, eu sempre lembro a frase histórica do Osório, né? Osório é patrão da nossa cavalaria, grande general Osório, ao comandar seus homens na invasão do território paraguaio, partindo do território argentino para o Paraguai, na ordem do dia, ele escreveu que o paraguaio desarmado e vencido é sagrado para homens de honra e de coração. Então, isso no ano muito próximo aos primeiros movimentos aí de positivação aí do direito internacional dos conflitos armados. Mas o direito internacional dos conflitos armados ele tem essa característica, né, Sinelli? Ele é muito mais de costumes, de usos e costumes, do que até mesmo do direito positivado, ou não? Não, você está correto. Existem várias fontes do direito internacional humanitário, né? Os tratados são o direito escrito positivado, são aquelas que são mais referidas quando nós falamos sobre o tema, mas o costume internacional, os princípios gerais do direito, princípios fundamentais, a doutrina dos grandes doutrinadores e a jurisprudência, quaisquer dessas fontes podem ser utilizadas para avaliar as situações, né? Isso, Paulo, é um problema, por exemplo, para nós, muitas vezes, nossos juristas, os nossos estudantes de direito, o Brasil, que tem um arcabouço jurídico no formato da civil law, né, o direito romano-germânico, né, o direito escrito, temos dificuldade, às vezes, em entender como se constroem crimes à base de costumes, né? O direito de conflitos armados tem vários crimes que são construídos com base no costume internacional. E uma observação importante, que inclusive essa semana eu estava conversando também com um jornalista, estava curioso a respeito como Israel vai cumprir determinados dispositivos por exemplo, do protocolo adicional 1, né, que é de 77, que fala sobre métodos e meios de guerra, se ele não assinou o protocolo. E aí voltamos a esse comentário que você fez do costume internacional. As 4 grandes convenções de 49, a primeira falando sobre feridos e enfermos na guerra terrestre, a segunda falando sobre feridos, enfermos e náufragos na guerra marítima, a terceira, prisioneiros de guerra, e a quarta, né, foram ali, a comunidade internacional se reuniu depois da Segunda Guerra e definiu esse concerto de normas, todas elas já são consideradas direito costumeiro, né? Então, não há que se falar mais em ratificação ou em adesão. Então, são normas que eminentemente se preocupam com proteção de pessoas, categorias de pessoas protegidas. Então, é obrigação de todas as partes, independentemente de terem assinado ou não, se vincular a essas normas e respeitá-las, né? Então, Sinelli, vamos começar por 2 grandes ramos, né? Tem o direito à guerra, o direito de fazer a guerra, né? O jus ad bellum, e o direito na guerra, né? Que é o direito internacional humanitário, que é o jus in bello. Qual é a diferença? Nós estamos falando do que exatamente? Ou você pode falar um pouquinho do direito à guerra também, né?
Então, Paulo, vamos pegar esse caso concreto agora, né? Que nós está se desdobrando diante dos nossos olhos aí, Israel e Hamas, né? O direito internacional de conflitos armados, ele tem essas duas, vamos chamar de vertentes ou nuances, né? O direito ao uso da força, o latim ius ad bellum, ou seja, qual é o direito que aquela parte, aquele Estado, geralmente, estamos falando aí de Estados-nação, né? Qual é o direito que ele tem de recorrer à força na solução das suas controvérsias, né? Fazer uso da força. Isso já foi codificado na Carta de São Francisco, que é a Carta das Nações Unidas, né? Em situações muito definidas. Na primeira, se o Conselho de Segurança se reunir e passar uma resolução autorizando o uso da força. Então, se forma aí, os exemplos são vastos, né? Se formam coalizões, uma nação lidera e se faz uma intervenção militar em determinado terreno. E a outra situação, basicamente, é em legítima defesa, individual ou coletiva, daquele Estado ou coletivamente. Aí as alianças se encarregam, muitas vezes, de preventivamente já cuidar disso, né? Quer dizer, pactos ali, alianças que são feitas de modo a, se um for atacado, ou o caso, por exemplo, da OTAN. Então, essas duas situações. Fora desses casos, ainda tem uma terceira que é muito pouco comum hoje em dia, que é no caso das guerras de libertação nacional. Então, povos oprimidos, sendo colonizados, podem também recorrer à força, e isso é legitimado como um conflito internacional amparado pelo uso da força. Mas, fora dessas situações, usar a guerra como instrumento de solução de controvérsias é crime, é um crime internacional, que hoje já está tipificado também como crime de agressão, né? Que é a guerra de agressão. Vamos lembrar que uma das alegações aí contra o presidente Putin no conflito russo-ucraniano é que ele teria desencadeado um conflito sem ter sido atacado, né? Ele denominou de operação militar especial, valendo-se ali de supostos atos de agressão que estariam configurados no fato de nacionais russos estarem sendo massacrados e achacados ali, atacados por ucranianos, né? Então, fazer guerra fora dessa situação de legítima defesa, ou se o Conselho de Segurança autorizar, é proibido. Agora, o caso israelense, assim, na minha opinião, está muito caracterizado ali o direito inerente à legítima defesa. Israel foi atacado, né? Não temos dúvida disso, e ele está se valendo do seu direito de legítima defesa. Essa é uma vertente. Agora, se nós formos analisar, que aí é o que interessa especificamente para o direito internacional humanitário, stricto sensu, ou seja, o direito na guerra, o ius in bello, né? Que é a conduta nas hostilidades, que é um problema dos generais, né? Eu sempre digo, o ius ad bello é um problema da política e dos diplomatas. O ius in bello é um problema dos generais, é a conduta dentro do campo de batalha. Quando nós caímos para essa vertente, aí emanam ali os princípios fundamentais: limitação, distinção, necessidade militar, proporcionalidade e humanidade. E aí nós podemos analisar, e basicamente, essas são as angústias que nós estamos aí vendo, né, nos debates, em que medida esses princípios fundamentais estão sendo respeitados ou não. Se nós formos para a letra dos tratados, nós podemos ali elencar dispositivos, etc. Mas essa base principiológica, ela é norteadora de comportamentos dos soldados no campo de batalha. Então, os combatentes, no treinamento das tropas, você entender a aplicação dos princípios vai resultar numa possibilidade de respeito e consciência situacional do que está sendo feito e o que não pode ser feito. Muitas vezes, o soldado acha que com aquela atitude ele vai receber uma medalha e ele está, na verdade, cometendo um crime de guerra, né? E não sabe disso. Então, o que nós temos é nesse sentido, né? As duas vertentes. Excelente, Sinelli. Só para destacar aqui, já tem vários amigos aqui com a gente, bastante gente online. Jorge Oliveira falando de Lisboa, Thiago Maia, Leonardo Ti, Eduardo Siqueira, que é membro aqui do Clube do Canal, ajuda a gente a manter o nosso projeto de pé. Já temos algumas perguntas, eu vou depois ler essas perguntas todas para o Sinelli, não se preocupem. Nós vamos conversar. Eric Correia, comandante do 17 RCMEC, Guaicurus.
Excelente, Correia. César Sá, que também é membro do clube do canal. Tem o Fábio, o Alves da Costa, que foi teu subordinado no Seconsex. Grande companheiro. Um abraço, Alves. Carlos Henrique Curadinho, conhece esse aí, Coronel Cinelli? Também, grande colega. César Sá fazendo uma pergunta. César Sá também é membro do clube do canal. Então, Cinelli, eu acho que a gente pode já começar a tratar com mais detalhes, né? Eu acho que a gente poderia começar pelo caso concreto, né? E eu vou te colocar uma pergunta, Cinelli. Essa semana o CX fez um evento, semana passada o CX fez um evento muito interessante, em que teve presente um brigadeiro da reserva da Força Aérea, da Real Força Aérea Britânica, John Thomas. Ele é o presidente do Conselho Europeu de Ética Militar. E ele fez uma excelente palestra para nós, muito boa mesmo. E ele baseou a palestra dele numa pergunta, né? Como é que o comandante responde ao seguinte questionamento do seu soldado? Por que eu devo respeitar a ética militar, a ética? Por que eu devo respeitar as leis da guerra se o meu adversário não as respeita e por isso leva vantagem, né? Essa é uma questão que aqui a gente responde com relativa tranquilidade, porque nós estamos aqui, né, fora da situação real do caso concreto. Mas no caso concreto, Cinelli, a resposta às vezes ela não é tão simples, né? Mas ela tem que ser respondida com muita frieza e com muita clareza. O John Thomas, na palestra, ele citou alguns exemplos que trouxeram um grande prejuízo para as forças, né? E um dos exemplos que ele citou foram dos 6 militares norte-americanos da prisão de Abu Ghraib. Aqueles 6 militares que apareceram naquelas imagens, naqueles filmes, naquelas fotos, torturando, né, os prisioneiros de Abu Ghraib, causaram tamanho asco na sociedade americana e internacional, que eles contribuíram muito para o desfecho desfavorável dos acontecimentos que os Estados Unidos tiveram naquela campanha. Então, e essa é uma questão que o César Sá já coloca aqui, né? Ele já coloca essa pergunta aqui, mais ou menos, né? Que tipo de operação Israel poderia usar para tirar o poder do Hamas de ferir israelenses, respeitando as normas internacionais? É possível, meu amigo Cinelli, travar um combate, alcançar os objetivos políticos, objetivo político, nesse caso, muito claramente definido, né, já expresso pelo primeiro-ministro israelense. Qual é o objetivo político da guerra? Retirar o Hamas do poder. Quando os militares, isso é o problema do político, né? Quando os militares, e você falou que o direito internacional dos conflitos armados é um problema dos generais, transformam esse objetivo militar em objetivo político, em objetivo militar, eles podem fazer isso respeitando o direito internacional dos conflitos armados, né? Então, Paulo, antes de tentar responder, né, uma pergunta tão complexa, né, quero saudar aqui o meu amigo Eduardo Bittencourt, colega de várias jornadas do direito internacional dos conflitos armados. Um abraço, Bittencourt. Estamos juntos aí nas jornadas do DH aí pelas nossas escolas. Paulo, a gente poderia responder essa pergunta de várias maneiras, né? Começando por uma base etimológica do que significa jurisprudência. Jurisprudência para os romanos é a ciência do direito, a jurisprudência, né? Então, quando você vai verificar o significado de prudência na origem da palavra, uma decisão prudente é uma decisão eticamente justificável que pesa fins e meios e busca o bem. E daí o direito, a jurisprudência. Então, por uma razão muito básica do entendimento do que é a ciência do direito, nós podemos dizer que o respeito a essas normas é imperioso, é cogente. Mas podemos ir além, podemos também caracterizar que é necessário que haja uma assimetria moral, e aí, aspas, falecido general John McCain, né? Desculpa, o senador John McCain, que disputou as eleições americanas, foi um prisioneiro de guerra no Vietnã, torturado, né? Depois repatriado no fim das hostilidades, que carregou sequelas físicas para o resto da vida. O senador McCain sempre dizia nas suas entrevistas sobre a questão da guerra que é necessário haver uma superioridade moral entre exércitos regulares e outros grupos armados, organizados, grupos não estatais. Porque, senão,
existe um nivelamento por baixo da barbárie, né? Hoje nós estamos num estágio civilizacional em que isso não é mais admitido. Vamos lembrar que o marco filosófico do direito internacional humanitário, que é por muitos considerado a obra O Contrato Social do Rousseau, inaugurou uma era em que, pela primeira vez, se caracterizou o respeito, por exemplo, àquele que se rende. Então, assim, desde os primórdios das normas humanitárias, estamos falando lá de Hammurabi, Código de Manu, tradições do Código da Cavalaria, sempre houve menções a você poupar certas categorias de pessoas. Civis, os passantes ali que estavam transitando pelo campo de batalha, os médicos que estavam fazendo o atendimento. Mas vem o Rousseau e diz, olha, tudo isso ok, mas você só tem direito de tirar a vida do oponente enquanto ele se configurar como uma ameaça em relação a você. No momento que ele se render, você não tem mais direito sobre a vida dele. Então, é muito comum, quando a gente estuda, e existe uma obra muito interessante que eu recomendo para aqueles que querem aprofundar, do professor Michael Walzer, que é Guerras Justas e Injustas. Né? É uma coletânea de conflitos armados analisados pelo viés da moralidade, da moral. E o professor Walzer analisa, né, e ele pinça casos ali em questões interessantíssimas. Por exemplo, o soldado está na beira do rio, coloca o seu fuzil a tiracolo e vai fazer ali, vai urinar na beira do rio, porque está uma pausa no combate. Alguém que chegue e veja aquela cena, um soldado inimigo, né, um combatente, tem o direito de tirar a vida dele, mesmo que esteja de costas, fazendo qualquer outra coisa, não esteja ameaçando, porque ele é um combatente legítimo 24 horas por dia. Mas isso perpassa a consciência moral do soldado, isso em relatos, né? Disparos, por exemplo, de arma de fogo. Estatisticamente, nas guerras de terceira geração, padrão guerras clausewitzianas, né, de atrito, né, dados aí de Segunda Guerra Mundial, principalmente, só 15 a 20% dos soldados, Paulo, disparam suas armas na direção do inimigo com olhos abertos. A maior parte ou atira para o outro lado ou fecha os olhos, porque é da natureza, da consciência moral humana ter repulsa em tirar a vida de outro ser humano. Para superar esse tipo de obstáculo moral, você precisa, obviamente, ter um treinamento apropriado, um treinamento que seja mais automatizado do que reflexivo, mas você também precisa instrumentalizar os combatentes com uma base ético-moral, para que eles tenham a consciência de que eu posso tirar a vida de um inimigo porque ele está se opondo aos meus objetivos e eu estou sendo ameaçado, inclusive, na sobrevivência do meu Estado, eu como integrante do Estado. Mas eu não posso tirar a vida de um civil que está inocentemente se mantendo afastado das hostilidades. Quando a gente analisa casos de direito humanitário, a gente sempre analisa as violações, né, as perpetrações. Mas a história militar está repleta de conflitos armados, vou citar apenas um, conflito das Malvinas, né, entre os ingleses e os argentinos, em que houve uma série de ensinamentos colhidos no que tange a respeito às normas humanitárias. É claro que as violações chamam muito a atenção. Abu Ghraib, por exemplo, que o palestrante que você mencionou citou. Em Abu Ghraib, o relatório de Abu Ghraib, né, que resultou na exoneração da comandante do campo de prisioneiros, foi exonerada, foi rebaixada, o exército americano tem essa figura do rebaixamento de posto, foi punida, né? A causa principal dali foi a ausência de padrões rígidos de disciplina. Não havia um código disciplinar interno. Então, na hora que os soldados estavam lá no campo e os interrogadores da CIA chegaram, não havia orientações expressas de o que fazer com os prisioneiros ou como comportar-se. Havia ali fragmentos de informações fluidas. O resultado é que o caos se instalou, né? E aí a população civil iraquiana, ao ver aquelas cenas, passou a ser uma parte no conflito. Ela, que estava se abstendo, eventualmente, passou a atacar os civis, e você vê aquelas cenas de corpos de soldados americanos carbonizados, pendurados numa ponte, né? Ligando ali dentro da cidade, ali na cidade próxima. Quer dizer, quando a população percebe que não há o respeito, ela se torna um combatente adicional às forças. Diferentemente do que acontece quando isso é respeitado. Vamos dar o exemplo da Segunda Guerra. Por que
a divisão alemã se rendeu às tropas brasileiras? Porque os brasileiros tinham a reputação no campo de batalha de respeitar os prisioneiros, né? Então, é quase que uma espécie de soft power. Você, ao respeitar os prisioneiros, aqueles que estão com intenção de se render, eles se sentem seguros de se render ao seu exército, porque eles sabem que não vão ser vilipendiados ou ter a sua dignidade ferida, né? Diferentemente do receio de se render, em que o indivíduo se recrudesce. Os exemplos são vastos. Eu acho, Sinelli, que esse aspecto que você comenta agora, ele fica muito claro na guerra de Israel contra o Hamas, né? Esse aspecto da superioridade moral dos exércitos regulares sobre grupos terroristas, né? Então, o exército israelense ele tem a obrigação de ter superioridade moral sobre os grupos terroristas. Eles não podem se igualar por baixo, né? Até porque quando acontece uma violação, e nós vamos poder falar sobre isso daqui a pouco, a opinião pública internacional ela fica contrária, e isso prejudica os interesses, o atingimento do objetivo político do Estado de Israel. Então, esse evento que aconteceu hoje à tarde, né, essa explosão no hospital, que ainda está sendo apurada, não se sabe o que causou essa explosão. Mas o simples fato dessa explosão ter acontecido, terem morrido centenas de pessoas, e se atribuir essa ação a Israel, já causou uma revolta internacional, que o presidente do Egito ia receber, o presidente Biden não vai receber mais, o chefe da autoridade palestina ia receber, não vai mais, o da Jordânia não vai mais, as embaixadas dos Estados Unidos estão cercadas em várias cidades islâmicas nesse momento. Então, isso joga contra os interesses do Estado. Sinelli, nós temos aqui a ilustre presença do general Richard. Muito obrigado, general, pela presença do senhor aqui, uma honra. Boa noite, general. Então, Sinelli, vamos tentar passar para o caso concreto aí de Israel, né? Eu acho que uma coisa, eu vou chamando a atenção para alguns aspectos, né? O primeiro aspecto que eu queria te perguntar: o Hamas, não sendo um Estado, não sendo um grupo estatal, ele está sujeito ele é obrigado a cumprir as leis internacionais, do direito internacional dos conflitos armados, do direito internacional humanitário, e a se comportar eticamente no combate? Paulo, existe uma componente, nesse caso, que complica muito a análise, né? Que é a componente religiosa. Porque quando você tem motivações que transcendem, de certa forma, ali a racionalidade do que foi acertado entre a comunidade internacional no que seriam normas humanitárias vinculadas a princípios que devem ser respeitados, você perde um pouco a possibilidade de uma análise mais criteriosa e dizer, olha, tem que cumprir. Porque eu tenho um colega que é conhecido, dá um exemplo, né? Um exemplo, sem citar aí onde mas num país da África, e ele, como um agente humanitário que lida com grupos armados organizados, grupos armados não estatais, ele frequentemente lida com grupos de orientação religiosa muçulmana. E muitas vezes, ao dialogar com esses grupos armados para tentar explicá-los que há regras, que existem normas que tentam mitigar o sofrimento, que existe, sim, um sofrimento desnecessário, danos supérfluos, né? São conceitos de direito humanitário, frequentemente ele depara com a afirmação, né, de que o direito humanitário é coisa de ocidental, tudo que eu preciso saber está aqui nesse livro. E aí mostra o livro, o Corão. Então, ele não consegue avançar na conversa, né, nesse sentido. Agora, objetivamente, em relação à sua pergunta, mesmo não sendo um Estado-nação, um Estado que ratificou, ou aderiu, ou assinou tratados, o costume internacional já consolidado e aceito pela comunidade internacional determina e impele que os civis sejam poupados, determinadas instalações, o hospital que você citou, sejam poupados, né? E isso, sim, é uma obrigação das partes em conflito. Mas como obrigar o Hamas a fazer? Bom,
o Grupo Armado Organizado tem, inclusive, porta-voz. Ele já se manifestou, acho que 2 vezes, em relação a determinadas condutas e procedimentos que ele estava exigindo ali. Existem organismos internacionais, eu vou citar apenas um, que é o mais importante deles, que é o guardião do direito internacional humanitário, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que frequentemente, em todos os casos, interage com esses grupos armados não estatais, né? Certamente, eu não tenho informações, hoje no site do Comitê Internacional à tarde, foi publicada lá uma nota mostrando e dando publicidade às atividades que eles estão desenvolvendo lá. O comitê está no terreno e certamente, dentro do seu modus operandi, é um canal que poderá e já deve estar sendo utilizado para tentar sensibilizar, principalmente, sensibilizar ambas as partes, mas principalmente aquele que não é um ator estatal, ao cumprimento, né? Como eu disse, o nível às vezes, de irracionalidade torna a coisa, inclusive, desesperançosa, mas não se pode perder a esperança de tentar convencer, né? É possível, são pessoas experientes que estão no terreno lá fazendo esse tipo de negociação, de mediação, é possível, sim, mitigar o sofrimento, né, e diminuir as consequências humanitárias desse conflito. Sinélia, a ação do Hamas terrorista terrível, nós já vimos, você já comentou, e está muito claro, né, a extrema violência que foi empregada contra civis, né, contra crianças, inclusive, não tem nem palavras para qualificar o que aconteceu. Mas aí a reação justa do Estado israelense, que você já inclusive já abordou, né, o direito à legítima defesa, se não me engano é o artigo 51 da Carta da ONU, da legítima defesa, e o Estado de Israel reage. Só que a reação do Estado de Israel vem sendo criticada por muitas pessoas, né? O cerco e o isolamento, né, que há uma diferença entre cerco e sítio, né? Se você pode aprofundar, está havendo, na verdade, um sítio em vez de um cerco e um isolamento. A grande quantidade de disparos israelenses, né? Bombardeios israelenses, é uma área densamente urbanizada, com acusações aí. Teve hoje o caso da escola, não se sabe se foi exatamente Israel, do hospital, teve já um caso da escola. Nós temos a fronteira fechada, então existem os brasileiros que não conseguem sair. Então, esses aspectos, vamos por partes, especificamente o aspecto do cerco, Sinélia. E esse cerco significa restrição no fornecimento de água, restrição no fornecimento de energia elétrica. Isso está amparado pelo direito internacional dos conflitos armados? Então, Paulo, os comandantes militares no terreno, eles vivem um grande dilema, né? Que é o seguinte: por um lado, não há obrigação de evacuar civis das áreas onde os combates estão acontecendo. A norma não obriga ou não recomenda que isso seja feito, porque o direito humanitário é um direito realístico, ele lida com a realidade da guerra. Então, não há, por um lado, obrigação de evacuar, mas, por outro lado, deixar deliberadamente que os civis permaneçam nas áreas sob a influência ou sob risco dos danos colaterais é proibido. Então, como lidar com essa equação? O que os especialistas recomendam, os analistas recomendam, para que os comandantes militares possam objetivamente demonstrar que estão se preocupando com a questão humanitária, é emitir um alerta antecipado de que o ataque vai acontecer naquele ponto e, a partir daí, dar a oportunidade de que as pessoas possam sair das áreas que serão atacadas. Quando nós falamos ali de Gaza, né, eu nunca estive lá, mas a gente tem lido bastante sobre, e as informações é que é uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, com adensamentos de construções muito próximos, né? Então, e aí a gente entra num campo que você domina bastante, né, que é o campo das ciências militares e do uso de forças blindadas. Se em localidades, em áreas urbanizadas, que não têm essas características de tanto adensamento,
o combate urbano já é extremamente dificultoso para os atacantes, né? Porque escombros, blindados não passam nas vias, campos de tiro limitados, em cada janela você pode ter alguém escondido, uma massa de infantaria tem que entrar ali também para poder ir casa a casa, quarteirão a quarteirão, que dirá nessa área. Então, diante dessa dificuldade, que seria uma incursão terrestre sistemática, ou seja, em toda a área, com a infantaria progredindo lentamente, quarteirão a quarteirão. Diante da dificuldade disso, é relativamente comum, não estou dizendo só nesse caso agora de Gaza, tá? Que os comandantes militares optem por empregar métodos de combate que vão ter um pouco mais de, na opinião dele, de efetividade. E o bombardeio, né, é o famoso dilema tropa terrestre versus bombardeio. Eu não vou mandar tropa terrestre, porque eu preciso de muito. Se eu mandar operadores especiais, há o risco de eles serem abatidos. Para formar um operador especial demora um tempo considerável, é de difícil reposição essa tropa, então eu vou bombardear. E com isso eu vou dizer. Só que o direito humanitário também preconiza que você não pode selecionar um objetivo militar indiscriminadamente, como um local único. Por exemplo, esse bairro aqui é um objetivo militar. Isso é proibido. Você tem que fazer uma discriminação espacial do objetivo. Ora, se está tudo junto, veja a dificuldade de você dar o alerta e discriminar espacialmente para as pessoas poderem sair. O método a ser empregado, quer dizer, o raio de ação, por exemplo, da granada que vai ser utilizado, também tem que ser levantado na estimativa de dano colateral. Dificilmente, somente aquelas pessoas que estão ali vão se afastar. E tem outra. O Hamas ameaçou que, se Israel não avisasse, eles iriam começar a executar reféns, né? E Israel diz que isso é uma tática que eles estão utilizando, um método para que eles possam, eles próprios, Hamas, sair dos locais misturados na população. Então, é extremamente complexo. A crítica que se faz no uso da força atualmente é essencialmente em cima do princípio da distinção, claro, que é distinguir o combatente do civil, né? O combatente do Hamas ali, o terrorista do grupo armado não estatal, e o civil, isso tem que ser distinguido o tempo todo, em cada ataque, mas essencialmente a questão da proporcionalidade. E quando nós falamos de proporcionalidade no direito humanitário estrito sensu, no campo de batalha, não estamos falando de paridade de meios. O mais forte, o mais fraco, o ataque é muito intenso e o outro inimigo foi destruído, não precisava ser destruído. Sinelli, só porque aproveitar, porque quando você estava falando de proporcionalidade, isso é uma dúvida muito comum, e o Jorge, lá de Lisboa, já colocou isso aí, se você falar sobre a proporcionalidade. Então, a questão da proporcionalidade não tem que haver com quem tem mais CC, artilharia ou recursos humanos, mas sim pelo objetivo atingido. Ele está correto. Então, a proporcionalidade do direito humanitário é uma balança entre, de um lado, a vantagem militar obtida com aquele ataque, e não é uma vantagem teórica, abstrata, psicológica. A vantagem militar, a norma diz, concreta e direta. Teve o ataque, daquele ataque diretamente, que vantagem militar direta e concreta eu obtive? É um prato da balança. E o outro prato é o dano colateral. E aí, por dano colateral, a gente pode inferir danos materiais ou baixas acidentais, morte de pessoas. Essa balança, ela fica sendo o tempo todo, ela está na frente ali do atacante o tempo todo. Se ele verifica que o peso da vantagem militar é maior do que o dano colateral, mas significativamente maior, esse ataque é legítimo. Mas não para por aí. Ele precisa, de acordo com o princípio da precaução, que é um subprincípio, é um corolário do princípio da proporcionalidade, tomar as medidas adequadas para aquele dano colateral que ele visualizou ser o menor possível. Porque, veja, dano colateral é admissível. Você, eventualmente, né, realisticamente, haverá isso. Você pode. Agora, ele não pode ser, aí vem o princípio desproporcional. Você faz a estimativa e vai fazendo um jogo no sentido de aquele método que eu estou pretendendo, aquele meio, vai ter um dano colateral muito alto, ok, para o ataque, suspende o ataque, muda o método. Se eu mudei o método, ainda assim eu vou continuar tendo,
muda o objetivo. E esse jogo precisa ser feito. Então, a crítica ela está se centrando nessa questão de proporcionalidade, e o Jorge está correto. É uma balança, não é a mesma proporcionalidade, por exemplo, no direito penal, né, da legítima defesa, em que você tem ali um quantum de paridade de armas. Né? Eu tenho um limite que eu posso. Não, se são dois combatentes adversários, não há que se falar em paridade de meios, mas sim em vantagem militar versus dano colateral. Sinelli, e essa questão da distinção, essa é uma pergunta que eu já vi ser feita também. Do lado de vista, do ponto de vista do Hamas, né? Quando o Hamas deliberadamente se mistura à população civil, né? Quando o Hamas não permite, Israel já recomendou, né, que a população saia da porção norte da faixa de Gaza e vá para o sul. E o Hamas já disse que não era para eles fazerem isso, né? Como é que fica esse aspecto da distinção do lado do Hamas? Antes de você responder, temos vários amigos aqui, ó. Anselmo Rangel está por aqui, cumprimentando a gente. Temístocles Torres, conhece? Temístocles Torres, conhece. Sim, perfeito. E o Guilherme contribuiu aqui com a gente com um super sticker. Muito obrigado, Guilherme. E aí, Sinelli, a questão da distinção desde quando o Hamas deliberadamente se mistura aos civis. Como é que isso é visto? Então, Paulo, queria cumprimentar aqui o Rangel, grande amigo, um grande abraço, Temístocles também, obrigado aí pela presença aqui na nossa conversa. Então, Paulo, o princípio da distinção, os especialistas colocam como sendo o edifício sobre o qual se sustenta o direito humanitário. Porque antes de aplicar os outros princípios, antes de ser proporcional, antes de analisar a necessidade militar, antes de limitar os efeitos, que é o princípio da limitação, né, você precisa distinguir o combatente. Todos os outros princípios dependem de você distinguir o civil do combatente. E veja, o direito humanitário ele não antagoniza militar versus civil. Tá? Veja que o antagônico, o oposto de civil é combatente. Porque você haverá de ter combatentes que não são necessariamente militares. Militar é uma categorização administrativa, né, em que você tem dentro do exército regular. Você só tem um militar se você opuser o civil dentro de uma estrutura administrativa. No conflito armado, você vai ter ali guerrilheiros, você vai ter integrantes de grupo armado organizado de vários matizes. Então, a oposição é combatente legítimo versus civil. E o que o direito humanitário preconizou para garantir a maior proteção possível aos civis? Ele não definiu o que é civil. Isso é muito interessante. O civil é definido a contrário senso, ou seja, ele definiu quem é o combatente. O combatente é o membro das Forças Armadas, qualquer membro, exceto o pessoal sanitário e religioso, exceto médicos e padres, capelães, né? Isso é o combatente, claro, existem zonas cinzentas, mas esse é o combatente legítimo. E quem não for combatente é civil, todo o restante é civil. Então, ele definiu a contrário senso. Quando o grupo que você menciona, o grupo armado não estatal, o Hamas, se mistura à população, ele claramente está violando esse princípio da distinção e usando isso a seu favor, né? Isso é um traço das guerras do passado, que sempre se estenderam em termos das famosas guerrilhas, né? Um termo hoje em dia até saudosista, né? Não existem mais guerrilhas convencionais clássicas, né? Como existiam, né? Eu me recordo, falei no desdobramento do contingente, que o Brasil enviou 4 contingentes a Angola, ali estavam se desdobrando ali os últimos suspiros ali das guerrilhas tradicionais, né? No caso lá, UNITA versus as forças regulares, né? Guerrilhas com objetivos de tentar conquistar o poder, um partido subsidiando. Não é o caso dos grupos armados organizados, a maior parte deles hoje, né? Os objetivos hoje são diferentes, são étnicos, são religiosos, são bandeiras simplesmente de terror puro, muitas vezes, né? Então, esse procedimento, ele remonta a essas condutas de você se abrigar ali. Mao Tse-tung dizia que o guerrilheiro tem que ser como um peixe, né? Dentro do rio, no meio da vegetação, que ele vai se misturando ali, você não sabe se é peixe, se é vegetação que está ali no rio, justamente para confundir. É um problema gigantesco para as forças atacantes, para manter o respeito às normas,
porque você tem que envidar uma energia enorme no sentido de tentar distinguir, né? Os americanos enfrentaram muito isso no Afeganistão, né? Lá, todos os cidadãos lá usavam turbante, aquelas mesmas roupas, mas por baixo uns tinham cinturão-bomba e um AK-47 e outros eram aldeões ali, pastores que estavam passando pelo local. Como saber isso? Somente tentando distinguir caso a caso. Muito difícil. Por isso, como eu disse, muitas vezes a opção é por fazer bombardeios sistemáticos, né, correndo o risco de aumentar assim, consideravelmente os danos colaterais. Né? É isso mesmo, Sinelli. É uma questão muito, muito complexa que os planejadores e os comandantes israelenses têm que se deparar em todos os momentos, né? O Eduardo França perguntando um exemplo, pedindo um exemplo de guerra em que houve onde as regras do direito internacional dos conflitos armados foram seguidas. Eduardo, o Sinelli já comentou, não sei se você já estava aqui na live, eu acho que um bom exemplo é a Guerra das Malvinas, né, Sinelli? Você quer falar rapidinho aí sobre isso? É um ótimo exemplo. Houve ali vários casos emblemáticos ali de respeito às normas, né? Pausas humanitárias para troca de prisioneiros, pausas no conflito para entrada de navio hospital, os médicos, sobretudo os médicos britânicos, prestando atendimento irrestrito a todos os feridos, né? Argentinos, obviamente a sua tropa, mas também os argentinos. Náufragos, né? Resgate de náufragos, tratamento de prisioneiros, né? Agora, não só essa, Paulo. O conflito da Guerra do Golfo de 1990, houve também vários casos ali de respeito, né? As tropas de Saddam iam se rendendo, os americanos iam fazendo prisioneiros corretamente, seguindo as convenções. Houve uma passagem muito interessante de consulta, inclusive, a organismos internacionais que regulam e lidam com o direito humanitário, no sentido de, por exemplo, você usar o terreno, né, a areia do terreno, para poder atacar os oponentes, sob risco de sufocá-los ali com aquele método ali. E aí se questionou a questão do sofrimento supérfluo, né? Então, assim, os exemplos são muito significativos. É claro que, quando a gente analisa, a gente vai analisar as perpetrações, né? Vai analisar, em muitos casos, as violações, mas há uma vastidão de exemplos, e eu recomendo para o Eduardo, como eu disse, o livro, né, do professor Walls, Guerras Justas e Injustas. Ali há vários exemplos de respeito a normas humanitárias. Sinelli, Paulo Roberto, também conhecido como meu pai, cumprimentando as excelentes explanações realizadas pelos dois competentes oficiais do nosso Exército. Bom, pelo menos o meu pai me acha competente, é uma grande coisa. Paulo, grande abraço. O Tiago Sinelli está fazendo uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, nem tanto para o caso do Hamas e de Israel, mas para o caso da Ucrânia, né? Mercenários, Sinelli, qual é a situação dos mercenários? Né? Ele pergunta aqui se são alvos legítimos, caso destacados na fronteira de um estado. Você pode falar um pouquinho sobre os mercenários, até por causa do grupo Wagner, né, que se tornou muito famoso aí na questão da guerra da Ucrânia? Claro, então, nós temos até uma live sobre isso, né, Paulo? Me lembro ano passado, Exatamente. Na eclosão do conflito, nós fizemos uma live sobre isso e depois houve desdobramentos interessantes. É o Tiago, né? Tiago, existem 3 categorias que o direito humanitário não ampara no sentido de permitir que eles sejam combatentes legítimos e tenham aí a proteção contra a persecução penal. Porque, veja, uma coisa é você tratar um prisioneiro como prisioneiro de guerra, alguém que foi capturado. Você dá o tratamento de prisioneiro. Qualquer combatente, qualquer indivíduo que esteja envolvido nas hostilidades, uma vez preso, capturado, ele tem que receber o tratamento de prisioneiro. Como tratar um prisioneiro? Terceira Convenção de Genebra de 49. Então, você tem que dar alimentação, água, pode fazer um interrogatório sumário para obter algumas informações. Ele não pode te falar tudo, tem alguns elementos ali que ele pode falar, nome, matrícula, o posto dele para ele ser tratado de acordo com a graduação dele, mas ele tem que ser tratado dignamente. Isso vale para todo mundo. Isso é diferente de você atribuir o status de prisioneiro. Você vestir nele o estatuto do combatente do prisioneiro, que basicamente, se a gente puder espremer e tentar resumir, diz o seguinte: se você é um combatente legítimo, você
tendo respeitado costumes e leis da guerra, terminado o conflito, você vai ser repatriado imediatamente, ou dentro da brevidade possível, né? E não vai ser processado pelos seus atos de guerra, mesmo que você tenha cometido, tenha eventualmente matado combatentes inimigos. Tá? Esses combatentes, eles estão protegidos. Então, como eu disse, existem 3 categorias que o direito humanitário, por razões diferentes, ele não atribui o status. Uma delas você mencionou, são os mercenários, mas a outra são os civis engajados ilegalmente nas hostilidades. Então, o civil, se ele quiser fazer parte do conflito, ele precisa ir lá, se apresentar num quartel, entrar na conscrição, se submeter a uma cadeia de comando. Isso eu estou falando do Exército Regular. Se ele quiser participar do grupo armado não estatal, a mesma coisa. Ele tem que se enquadrar na cadeia de comando do grupo. Né? E aí ele vira um combatente legítimo. Se ele não fizer isso, pegar um armamento, sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos, ele é considerado um civil engajado ilegalmente na hostilidade. Ele não está protegido contra a persecução penal se ele cometer algum tipo de ação que possa ser caracterizada como violação. E os espiões. O espião também, ele pode cumprir o seu papel, entrar no terreno oponente, espionar, voltar e sequer depois pode ser preso porque ele espionou. Agora, desde que ele não cometa nenhuma atitude lá hostil, valendo-se do seu status de prisioneiro. Então, se ele cometer uma atitude lá hostil, pegar um fuzil disfarçado de civil, por exemplo, e matar alguém, ele não vai ter proteção, porque o ato de espionagem não é bem acatado, não é acatado pelo direito internacional para legitimar um combatente. Deixei por último o mercenário, que você mencionou. O mercenário, ao longo da história, foi desde lá de Maquiavel. Maquiavel já sinalizava que exércitos não devem confiar em mercenários. Mercenários são indisciplinados, elevam ali a espiral de violência da guerra de uma maneira absurda. Tem uma motivação que é uma motivação considerada pouco nobre, né, que é a motivação pecuniária, financeira. Então, por essas razões, o direito humanitário também não atribui o status de mercenário. Paulo Filho mencionou ali a Ucrânia. O conflito russo-ucraniano foi interessante nesse sentido, porque a gente percebeu nitidamente posicionamentos diferentes em relação ao uso de supostos mercenários, vamos botar entre aspas aqui, né? A Ucrânia, por um lado, para evitar que houvesse essa caracterização com mercenários, eles procuraram seguir o que o artigo 57 do Protocolo 1 orienta. Quer dizer, incorporaram esses voluntários às forças regulares, transformaram aquele grupo ali numa unidade militar vinculada ao exército ucraniano, pagaram salários correspondentes, equivalentes aos que os militares do exército ucraniano ganham, para caracterizar que a motivação não era motivação pecuniária. Enfim, tomaram providências, o presidente passou alguns decretos. Já a Rússia optou por adotar o que nós chamamos de plausible deniability, né, do direito internacional, que é a negação plausível. Então, eles caracterizavam: eu não tenho ingerência sobre o Wagner, sobre o grupo, eles não estão atuando para mim, etc. Coisa que, no terreno, o próprio líder do grupo demonstrava com as suas atitudes que não era bem assim, né? Até que aconteceu o que aconteceu. Na verdade, me parece, historicamente analisando, né, aquele que desconhece a história está fadado a repeti-la muitas vezes, que os ensinamentos de Maquiavel se manifestaram. Quer dizer, acabou havendo uma insurgência ali naquele grupo, foi perdendo o controle e acabou resultando no que nós sabemos aí na dizimação do grupo, inclusive com a morte, né, recente aí do chefe do grupo. Então, mercenários, respondendo aí, não são reconhecidos como combatentes legítimos, não têm o estatuto, mas têm que ser tratados com dignidade, com respeito e com humanidade. O Jair Sinelli faz uma pergunta interessante, né, sobre os partisãs. Os partisãs, eles são civis ilegalmente engajados em combate? Qual é a situação dos partisãs? Vai depender, o Jair, né? Vai depender, Jair. O termo partisão, ele vem de party, né? De parte, partido, né? Então, ele era muito comum nas guerras do século XX, em que você tinha ali os partidos políticos que tinham seus braços armados, né? A antiga União Soviética, um bom exemplo. E o partisão era aquele civil que, às vezes, era membro do partido, mas não era do exército regular, e queria se filiar, juntar aos combates. Como eu disse, vai depender da condição
caso a caso. Se ele é um partisão, tem dentro dele um comandante responsável pelas suas atitudes, ele usa armas à vista, ele está ali com a arma mostrando que ele está disposto a atitudes hostis, respeita leis e costumes da guerra nas suas condutas e, eventualmente, conduz ali, usa um sinal distinguível que possa identificar que ele é um partisão. Isso era muito comum, né? Determinada vestimenta, não era nem a farda do exército, mas eles usavam jaquetas, às vezes bandanas no braço. Ele pode ser considerado um combatente legítimo. Agora, como eu disse, se ele pegou o fuzil e saiu por aí se defendendo, não vai acontecer. O único caso em que o civil, não tendo um comandante responsável por ele, pode vir a ter a proteção do direito humanitário no sentido do estatuto de combatente, é no caso das chamados levantes de massa, ou levantes em massa. O que é o levante em massa? Quando as forças inimigas se aproximam de uma localidade, foi muito comum na Segunda Guerra, né, os alemães se aproximando ali das cidades francesas, não existia o exército francês na área, não tinha nenhuma possibilidade de organizar uma defesa, então os próprios fazendeiros, aldeões ali, pegavam as ferramentas que tinham na mão, arma de caça, e sem nenhum comando, nenhuma coordenação, se lançavam em cima dos invasores. Nesse momento de se lançar nos invasores, eles podem ser, se eles forem presos, são considerados combatentes legítimos, mas só ali, na aproximação. Uma vez que haja ali a ocupação do terreno, se ele quiser combater, ele tem que se apresentar para um comandante militar e se enquadrar numa cadeia de comando, né? Tá joia, Piscinelli. O Temístocles está fazendo uma pergunta difícil aqui, Sinelli. O Temístocles está fazendo o seguinte, ó. Boa noite, instrutores. A relativização do direito por conta de viés político pode prejudicar o julgamento de crimes de guerra e criar um novo paradigma para o DICA? Eu acho que ele está se referindo à relativização, né, desses princípios do direito. É isso que eu estou interpretando, né, os 5 princípios do DICA, que eles vão sendo relativizados, né? Isso pode prejudicar, na tua opinião, Sinelli, a aplicação e criar novos paradigmas, né, para o DICA? Ele mudar por causa disso? Paulo Filho, veja, o direito internacional e o direito internacional humanitário, o direito internacional público, né? E o direito internacional humanitário é um sub-ramo do direito internacional público, nós sabemos que opera por coordenação entre as nações, né? O voluntarismo dos estados é que, via de regra, determina se o Estado vai se vincular ao tratado, se ele vai cumprir, se ele vai respeitar. Veja, a criação do Tribunal Penal Internacional foi uma vitória na escala evolutiva da humanidade. Você vinha tentando criar um tribunal desse desde a Primeira Guerra Mundial. E avanços foram lentos, até que em 1998 se criou um tribunal permanente, né? Nós estamos falando de tribunais ad hoc, como ex-Iugoslávia, Ruanda, Serra Leoa. Criou-se um tribunal permanente que julga 4 crimes. Na verdade, 5. O 5º é crimes contra a administração do tribunal, mas essencialmente crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio e agressão. Então, como opera por coordenação, vamos voltar ao caso aí do russo ucraniano, né, que você tem explorado bastante também. A Rússia não reconhece a jurisdição do TPI, né? Tampouco a Ucrânia. Então, no momento em que você não reconhece a jurisdição, toda aquela força impositiva da norma, ela fica um pouco mais frágil. Lembrando, inclusive, nesse caso, que a Rússia, né, estamos vendo a dificuldade de passar em determinadas resoluções aí no Conselho de Segurança, a Rússia tem poder de veto, né? É um dos 5 permanentes e que vai, obviamente, fazer uso dessa prerrogativa. Então, eu não acredito que a norma humanitária esteja sendo fragilizada. Pelo contrário, como eu disse, há muito mais casos de respeito do que de violação, né? Mas, claro, e o Temístocles, como um companheiro aí estudioso do assunto e sempre foi um excelente aluno, sabe disso, no plano internacional, a vontade dos Estados é soberana, né? O sistema anárquico internacional, em que você muitas vezes tem condutas que são
reiteradamente repetidas, são avaliadas. Hoje, por exemplo, o bombardeio do hospital, houve manifestações aí, né, Paulo? Salvo do juízo de Egito, da Jordânia, etc., que condenando o ataque. Eu queria só lembrar que os oficiais, já houve casos, não foram poucos, de oficiais israelenses sendo punidos em outros conflitos, né? Inclusive ali também ligados ao Hamas, uma operação, inclusive, combatendo o próprio Hezbollah, no passado, ali nos anos 2000, foram punidos por violações de condutas definidas no direito internacional humanitário. Por exemplo, o uso de munição de fósforo branco, né, que é uma munição que gera uma quantidade de calor muito grande, tem uma questão incendiária, de potencial incendiário sobre civis, né, que não estava autorizado à época. Então, assim, embora realmente seja difícil, em todos os casos, haver materialidade suficiente para responsabilização, isso não está descartado, né? Já foi o tempo em que o direito dos vencedores sempre prevalecia. Hoje nós temos casos aí de ditadores africanos em determinados países que mesmo mantendo-se no poder, com um grande acúmulo de poder, não podem mais sair ali da sua região de influência, porque existem mandados internacionais para fazer a sua prisão. Então, há um incômodo, no mínimo, em relação a isso. E, como eu disse, o que nós estamos hoje conversando? Né? Sobre o quê? Estamos conversando sobre direito humanitário. Estamos conversando porque sim, um fator importante na legitimidade do uso da força pelo Estado. É moeda de troca internacional. No início do conflito da Ucrânia, eu acompanhei ali as primeiras sessões do Conselho de Segurança. A Rússia, mesmo sem assinar o protocolo adicional número 1, que não assinou, citava artigos do protocolo adicional número 1 dentro do Conselho de Segurança, no briefing do diplomata plenipotenciário lá no Conselho de Segurança. Então, assim, um ramo do direito que os Estados buscam, sabem da importância e, para além disso, como nós comentamos no início, sabem que isso legitima uma assimetria moral entre um bando de bárbaros sanguinários, né? Porque ser soldado é muito difícil, né? Você pegar um fuzil e sair por aí fazendo barbaridades, agora ser um soldado ético que respeita leis e costumes da guerra de um Estado que é signatário, o Brasil é signatário de todos os instrumentos, por exemplo, né? Esse é o dilema. E é preciso reiterar, treinar as tropas, qualificá-los em direito humanitário, para que saibam, como eu disse, às vezes o soldado, o combatente, acha que está ganhando uma medalha e, na verdade, ele está cometendo um crime de guerra, né? Eu acho, Sineri, que é muito importante isso que você fala, né, a respeito da ética. Nós já estamos caminhando para o final, já estamos com mais de 1 hora de live. Passa muito rápido, né? Mas eu acho que nós, aqui no Exército Brasileiro especificamente, né, nós dois que somos soldados da reserva, mas soldados, sempre soldados, né? Nós temos, primeiro, um orgulho grande de pertencer a uma instituição que, historicamente, sempre se conduziu dessa forma. Desde o exemplo do Osório, na famosa ordem do dia que eu citei lá no início e repito agora, né? Os paraguaio desarmado e vencido é sagrado para homens de honra e de coração, até os casos da Segunda Guerra Mundial, onde a divisão alemã escolheu se render para a tropa brasileira porque essa tropa era reconhecida como uma tropa que respeitava os princípios éticos e morais, o tratamento que o soldado brasileiro deu para a população italiana na Segunda Guerra, que até hoje o soldado brasileiro é adorado na Itália, os vários exemplos do Haiti também de respeito na conduta. Então, nós temos esse orgulho de pertencer a uma força profissional e que, sim, se caracteriza por zelar pela superioridade moral, né? pelo respeito à moralidade, mesmo quando o adversário a descumpre. Então, aquela pergunta difícil, né, que serviu de mote, que eu falei lá no início da nossa live, né? Por que eu devo respeitar valores éticos? Por que eu devo respeitar os princípios do direito internacional dos conflitos armados se o meu adversário não o faz e por isso leva vantagem? Em primeiro lugar, porque é o certo a ser feito, né? E em segundo lugar, porque isso vai conferir uma vantagem muito importante, uma vantagem estratégica.
Sinelli, o Marcelo Medeiros aqui está cumprimentando a gente pela maturidade da discussão, né? Muita gente cumprimentando, então eu agradeço a todos que cumprimentaram, que estão por aqui. Sinelli, eu queria abrir a palavra para você para dizer seus comentários finais e se você quiser acrescentar alguma coisa que nós não conversamos, fica à vontade. Paulo, só agradecer a oportunidade, cumprimentar todos que estão até essa hora, né? Fico muito, muito lisonjeado aí com a presença. Dizer que eu não gostaria de estar aqui hoje conversando com você sobre isso, porque quando a gente vem fazer essas conversas, esclarecimentos, é porque alguma coisa gravíssima está acontecendo, né? É quando a civilização humana está em risco, os seus fundamentos do respeito à dignidade estão sendo, de alguma maneira, vilipendiados, mas a gente não pode esquecer que, estatisticamente falando, a guerra predominou sobre a paz na história da humanidade, né? Proporcionalmente, para cada 15 anos de guerra, 1 ano de paz, grosso modo, num cálculo aproximado. Então, a guerra faz parte da natureza humana, o direito humanitário entra para tentar mitigar o sofrimento das pessoas, mas sem tirar o seu viés realístico, né? Ele considera, muitas vezes, a inevitabilidade do uso da força na questão da guerra. Você mencionou o Osório, eu gostaria de mencionar também o Duque de Caxias, patrono do Exército. Caxias teve desavenças ali na época com o imperador, que insistia que as tropas fossem até Assunção. O Paraguai já estava destruído e o Caxias disse assim, eu não acho que seja necessário isso aí, vamos poupar, porque os soldados vão chegar lá já com desejo de vingança, e acabou tendo problemas, inclusive em relação ao imperador, e acabou eventualmente sendo substituído no comando, né? Fazendo aí, colocando justamente a sua própria carreira ali, naquele momento, né, de liderança subordinada a valores morais, né? Hoje é um orgulho para nós, eu com frequência recebo aí pedidos de colegas que estão no exterior, em vários países fazendo cursos, né, ou frequentando cursos, ou sendo instrutores, pedindo materiais, pedindo orientações em relação a isso. Quer dizer, o Brasil já tem essa reputação de ser um país cujas forças... Eu tive a oportunidade de fazer meu curso de Política e Estratégia na Marinha do Brasil, né? Saudação a meus companheiros aí da Marinha do Brasil, que é muito forte também o ensino, a Força Aérea, o Exército. Temos aqui o nosso general Richard, chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, que tem continuado a reforçar a importância da manutenção dessa disciplina, que é isso que vai nos diferenciar, em última análise, de bandos descompromissados com a dignidade humana. Agradeço muito, Paulo Filho, todos estão torcendo aí para que essas consequências humanitárias sejam mitigadas o máximo possível, e espero que nós possamos voltar aí a fazer uma análise pós-conflito em que isso tenha acontecido, né? Sinelli, foi uma honra contar com você, né? Você se expressa com muita facilidade, com muita clareza e esclareceu várias dúvidas do nosso pessoal que estava aqui presente. Uma aula magna, né? Eu tenho certeza que quem se dedicou esse tempo aqui a te escutar ficou bastante satisfeito. Então, meus amigos, vamos continuar acompanhando os acontecimentos, né? Como disse o Sinelli, torcendo para que as coisas se encaminhem da melhor forma possível nesse momento muito difícil para o Oriente Médio, né, para os israelenses, para os palestinos, para todo o Oriente Médio, né? Então vamos torcer para que dê tudo certo. Pessoal, muito obrigado, foi uma honra, um privilégio. Sinelli, vê se você conhece essa frase aí. Foi uma honra, um privilégio, sobretudo uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Um dos grandes comandantes que nós tivemos, né, Paulo Filho? Essa frase é de um comandante nosso na Exaor, general Álvaro de Souza Pinheiro. E que nossos tribos se choquem em cavalgadas futuras, pois assim estará selada para sempre a nossa amizade. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.